Aos 80 anos, eu pensei que já tinha visto de tudo nesta vida. Criei filhos, netos, bisnetos, todos debaixo do meu teto, todos com o meu suor, todos com o meu amor. Minha casa sempre foi o porto seguro da família inteira. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para descobrir que minha própria bisneta, aquela menina que eu vi crescer, que dormia no meu colo quando era pequena, estava planejando me tirar tudo que construí em 8 décadas de trabalho. Me escute até o final, porque esta história vai te mostrar como o dinheiro pode transformar até mesmo o coração mais puro em algo que você não reconhece mais. E como às vezes perder tudo é a única forma de descobrir quem realmente te ama. Meu nome é Antônio, mas todos me chamam de Vô Toninho. Durante toda a minha vida fui o homem da casa. Não por imposição, mas por necessidade. Quando minha esposa, Dona Maria, partiu há 15 anos, eu me tornei pai e mãe de uma família que só crescia. Minha casa virou um verdadeiro formigueiro humano. Filhos que voltaram depois de separações, netos que precisavam de um lugar para estudar, bisnetos que nasciam e enchiam os quartos de risadas. E eu amava cada segundo disso. Cada manhã acordava às 5 da manhã, tomava meu café preto e forte, e saía para cuidar das 3 fazendas que herdei do meu pai. Gado, plantação, arrendamentos, tudo isso me deu condição de sustentar uma família de 22 pessoas. Sim, 22 pessoas morando na minha casa. E eu nunca, nenhuma única vez cobrei 1 centavo de ninguém. Minha bisneta Letícia sempre foi especial para mim. Filha da minha neta mais velha, ela cresceu praticamente no meu colo. Quando era pequena, me seguia pela fazenda. Queria aprender tudo sobre o gado, sobre a terra. Vô Toninho, um dia eu vou cuidar de tudo isso com o Senhor, ela dizia, com aqueles olhinhos brilhando de admiração. Eu acreditava nela. Acreditava que ela seria minha sucessora, a pessoa que daria continuidade ao que construí. Por isso, quando ela cresceu e se formou em administração, eu comecei a envolvê-la nos negócios. Mostrei os contratos, expliquei sobre os arrendamentos, levei ela para conhecer cada palmo das propriedades. Mas o que eu não sabia era que, por trás daquele sorriso doce e daqueles abraços carinhosos, Letícia estava calculando. Calculando quanto eu valia. Calculando quanto tempo eu ainda tinha. Calculando como ela poderia ficar com tudo. A primeira pista veio quando os problemas financeiros começaram. Uma seca terrível atingiu a região. E pela primeira vez em décadas, as fazendas não deram o retorno esperado. Os arrendatários atrasaram os pagamentos. O gado precisou ser vendido por um preço muito abaixo do mercado. E, de repente, aquela casa que sempre teve fartura começou a sentir o aperto. Foi aí que eu vi o verdadeiro rosto da minha bisneta. E o que eu descobri me partiu o coração de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Meu nome é João, e aos 80 anos, posso dizer que construí tudo do zero. Nasci em 1944, numa época em que o Brasil ainda era outro país, onde o trabalho duro era a única moeda que valia alguma coisa. Meu pai era um homem simples, trabalhava na roça dos outros, e minha mãe costurava para fora até altas horas da madrugada. A luz era de lamparina, e o cheiro de querosene misturado com café coado na hora ainda vive na minha memória como se fosse ontem. Éramos 7 irmãos, e eu era o mais velho. Aprendi cedo que ser o primogênito significava carregar responsabilidades que outros meninos da minha idade nem sonhavam. Aos 12 anos, já trabalhava na fazenda do seu Antônio, um homem rígido, mas justo, que me ensinou que a terra não mente. João, ele dizia, a terra dá o que você planta, mas só se você plantar com respeito e dedicação. Essas palavras se tornaram a filosofia da minha vida inteira. Lembro-me do cheiro da terra molhada depois da chuva, daquele aroma doce e forte que subia do chão como uma promessa. Era ali, com os pés descalços na lama vermelha, que eu sonhava em ter minha própria terra um dia. Não era um sonho pequeno para um menino pobre do interior de Minas Gerais. Era um sonho gigante, quase impossível. Mas eu tinha algo que muitos não tinham. Uma determinação que queimava no peito como brasa. Aos 15 anos, quando outros rapazes estavam pensando em namoro e diversão, eu já estava fazendo contas de cabeça, calculando quanto precisaria juntar para comprar meu primeiro pedaço de chão. Trabalhava de sol a sol, guardava cada centavo, e à noite, à luz da lamparina,
Estudava sozinho com uns livros velhos que conseguia emprestado do professor da cidade. Minha mãe, coitada, se preocupava comigo. João, você vai se matar de tanto trabalhar, ela dizia, passando a mão calejada no meu rosto sujo de terra. Mas eu sabia que não podia parar. Tinha uma família inteira dependendo de mim, e mais do que isso, tinha um futuro inteiro para construir. Cada dia que passava eu sentia que estava um passo mais perto do meu objetivo. Foi aos 18 anos que conheci Maria, a mulher que mudaria minha vida para sempre. Ela era filha do dono da venda da cidade, uma moça bonita e inteligente, que sabia ler e escrever melhor do que muitos homens. No começo, pensei que uma mulher como ela nunca olharia para um rapaz como eu, sujo de terra e sem um tostão no bolso. Mas Maria via algo em mim que eu mesmo ainda não conseguia enxergar completamente. João, ela me disse numa tarde de domingo, depois da missa, você tem fogo nos olhos. É o fogo de quem vai longe. E foi assim, com essas palavras simples, que ela plantou em mim uma confiança que eu nem sabia que precisava. Maria não estava interessada no que eu tinha, porque eu não tinha nada. Ela estava interessada no que eu poderia me tornar. Nosso namoro foi longo, quase 4 anos. Não porque não nos amássemos, mas porque eu fazia questão de ter algo sólido para oferecer antes de pedir sua mão em casamento. Trabalhei como um condenado, juntei cada moeda, e finalmente, aos 22 anos, consegui comprar minha primeira propriedade. 5 alqueires de terra boa, com uma casinha simples, mas digna. O dia do nosso casamento foi o mais feliz da minha vida até então. Maria estava linda com o vestido que ela mesma havia costurado, e eu, com meu terno emprestado, me sentia o homem mais rico do mundo. Não tínhamos muito, mas tínhamos tudo. Amor, terra e uma vontade de ferro de construir algo grande juntos. Os primeiros anos foram duros, muito duros. Acordávamos antes do sol nascer e só parávamos quando a escuridão tomava conta de tudo. Maria trabalhava ao meu lado na roça, grávida do nosso primeiro filho, sem nunca reclamar. Ela tinha mãos delicadas, mas aprendeu a lidar com a terra como se tivesse nascido para isso. À noite, planejávamos o futuro. Mais terras, mais filhos. Uma vida melhor para a família que estávamos construindo. E foi assim, tijolo por tijolo, suor por suor, que começamos a erguer o que um dia se tornaria um império familiar. Mas naquele tempo, éramos apenas João e Maria, 2 jovens apaixonados pela vida e determinados a vencer. O que eu não sabia era que essa determinação, essa força que me movia, seria testada de formas que eu jamais poderia imaginar. Aos 25 anos, eu já não era mais apenas o filho do seu Antônio. Era João Mendes, o homem que transformava a terra em oportunidade. Casei com Maria Helena, uma mulher de família tradicional da cidade, que via em mim não apenas o fazendeiro próspero, mas o homem determinado que sabia onde queria chegar. Nossa lua de mel foi simples, 3 dias na capital, porque eu não conseguia ficar longe das terras por muito tempo. Cada dia ausente era dinheiro que deixava de ganhar. Era oportunidade que escapava pelos dedos. Maria Helena entendia minha paixão pela terra. Ela mesma vinha de uma família rural e sabia que o campo exige dedicação total. Nos primeiros anos de casamento, ela me acompanhava nas visitas às propriedades. Caminhava comigo pelos pastos, aprendia sobre o gado, sobre as plantações. Lembro do cheiro de café fresco que ela preparava nas manhãs frias quando saíamos antes do sol nascer para verificar os animais. Eram momentos simples, mas que construíam nossa base, nossa parceria. O primeiro filho chegou 2 anos depois do casamento. Carlos, meu primogênito, nasceu numa madrugada de inverno, quando eu estava fechando a compra da 3ª fazenda. Lembro de correr do cartório direto para a maternidade, ainda com os papéis na mão, o coração batendo descompassado. Quando segurei aquele menino nos braços, senti um peso diferente nos ombros. Não era mais apenas responsável por mim e por Maria Helena. Agora tinha um herdeiro, alguém que um dia continuaria tudo que eu estava construindo. Carlos cresceu entre os currais e as plantações. Aos 5 anos já sabia diferenciar uma vaca prenha de uma que não estava. Já conhecia os nomes de todos os peões. Já montava no cavalo menor que eu havia comprado especialmente para ele. Era meu orgulho, minha continuidade. Eu via nele o futuro das terras Mendes. Via o homem que levaria nosso nome ainda mais longe.
Ensinei a ele tudo que meu pai me ensinou, e mais um pouco. Mostrei como negociar, como ler as pessoas, como transformar cada centavo em dois. 2 anos depois, veio Ana, nossa filha. Se Carlos era minha força, Ana era minha doçura, uma menina esperta, de olhos vivos, que desde pequena questionava tudo. Por que as vacas fazem mu, vovô? Por que a terra é marrom? Por que você trabalha tanto? Perguntas que me faziam parar e pensar, que me lembravam que a vida não era só trabalho e negócios. Ana tinha um jeito especial de me desarmar, de me fazer sentar na varanda e simplesmente observar o pôr do sol, coisa que eu raramente fazia quando estava sozinho. Os anos passaram como água corrente. As fazendas se multiplicaram, o gado aumentou, as plantações se expandiram. Eu me tornei uma referência na região, o homem que transformava a terra improdutiva em fonte de riqueza. Participava das reuniões do sindicato rural. Era consultado sobre investimentos. Minha opinião tinha peso nas decisões da cooperativa. Carlos me acompanhava nessas reuniões desde os 12 anos, aprendendo como funciona o mundo dos negócios rurais. Mas foi Ana quem me surpreendeu. Aos 15 anos, ela anunciou que queria estudar veterinária. Quero cuidar dos nossos animais, pai. Quero entender como melhorar a produção, como prevenir doenças. Eu fiquei orgulhoso e preocupado ao mesmo tempo. Orgulhoso porque ela queria contribuir com os negócios da família, preocupado porque isso significava que ela teria que sair para estudar na capital. Maria Helena me convenceu de que era o melhor para ela, que o conhecimento só fortaleceria nossa empresa familiar. Carlos seguiu um caminho mais tradicional. Formou-se em administração rural, especializou-se em agronegócios, trouxe para as fazendas tecnologias que eu nem imaginava que existiam. Sistemas de irrigação automatizados, controle genético do gado, análise de solo por satélite. Ele modernizou tudo que eu havia construído com as mãos e a intuição. Eu me sentia como um pioneiro que havia aberto o caminho para que meu filho construísse uma estrada pavimentada. Ana voltou formada e trouxe mudanças revolucionárias. Implementou programas de saúde animal que aumentaram nossa produtividade em 30%. Criou protocolos de manejo que reduziram a mortalidade do gado quase a zero. Ela tinha o conhecimento científico que eu nunca tive, mas também tinha herdado minha intuição para os negócios. Era a combinação perfeita entre tradição e inovação. Quando Carlos se casou com Fernanda, uma engenheira agrônoma que conheceu na universidade, eu soube que a continuidade estava garantida. Fernanda trouxe conhecimentos sobre cultivos sustentáveis, sobre preservação ambiental, sobre como crescer sem destruir. Ela e Ana trabalhavam juntas como irmãs, planejando o futuro das fazendas com uma visão que ia muito além da minha. O primeiro neto chegou quando eu tinha 58 anos. Pedro, filho de Carlos e Fernanda, nasceu numa época em que nossas terras já se espalhavam por 3 municípios. Quando segurei aquele menino, senti que minha missão estava completa. Havia construído um império que duraria gerações. Havia criado filhos capazes de multiplicar tudo que eu havia conquistado. Pedro seria a 3ª geração Mendes, e eu tinha certeza de que seria ainda mais bem-sucedida que as anteriores. Mas a vida tem seus próprios planos, e nem sempre eles coincidem com os nossos. Aos 60 anos, Maria Helena começou a sentir dores que os médicos não conseguiam explicar. Exames, mais exames, especialistas, viagens para hospitais da capital. O diagnóstico veio como um raio em dia de sol. Câncer avançado, poucas chances de cura. Minha parceira de vida, a mulher que havia construído tudo ao meu lado, estava partindo. Os 2 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Ver Maria Helena definhando, perdendo a força, perdendo a alegria, foi como assistir meu próprio mundo desmoronar. Ela morreu numa manhã de primavera, quando as flores que ela tanto amava estavam desabrochando no jardim. Eu segurei sua mão até o último suspiro. Prometi que cuidaria de tudo que havíamos construído juntos, que honraria sua memória mantendo a família unida. Depois do funeral, a casa grande ficou silenciosa demais. Carlos e Ana tentavam me convencer a me mudar para a cidade, a diminuir o ritmo, a aproveitar a vida. Mas como aproveitar a vida sem a pessoa que dava sentido a tudo? As fazendas continuavam produzindo, os negócios continuavam prosperando, mas eu me sentia como um general que havia vencido todas as batalhas e perdido a guerra. Foi nessa época que Pedro,
meu neto, começou a passar mais tempo comigo. Ele tinha 12 anos e parecia entender minha tristeza melhor que os adultos. Não tentava me consolar com palavras vazias. Simplesmente ficava ao meu lado. Me acompanhava nas caminhadas pela propriedade. Ouvia minhas histórias sobre os tempos antigos. Era como se ele soubesse que eu precisava de companhia, não de conselhos. Mas o que eu não sabia era que essa proximidade com Pedro estava plantando sementes de um conflito que explodiria anos depois, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Os anos passaram como páginas de um livro bem escrito. Meus filhos cresceram sob o teto que construí com tanto amor, e cada um deles se tornou uma extensão dos meus sonhos mais profundos. Roberto, meu primogênito, herdou minha paixão pelos negócios. Desde pequeno ele me acompanhava nas visitas às propriedades, observando cada detalhe com aqueles olhos curiosos que me lembravam tanto de mim mesmo na juventude. Ele fazia perguntas inteligentes, questionava decisões, e eu via nele o futuro da nossa família. Maria Eduarda, minha filha do meio, era a artista da casa. Ela transformava qualquer ambiente com sua sensibilidade, decorava nossa casa com um gosto refinado que nem eu nem Helena possuíamos. Ela estudou arquitetura, formou-se com louvor e logo começou a trabalhar em projetos importantes na cidade. Eu me orgulhava quando as pessoas comentavam sobre os trabalhos dela, sobre como ela tinha o olho para transformar espaços. Era como se ela tivesse herdado minha capacidade de enxergar potencial, mas aplicada de uma forma completamente diferente. E Carlos, meu caçula, era o coração da família. Ele tinha uma facilidade natural para lidar com pessoas, uma empatia que me impressionava. Desde criança ele conseguia resolver conflitos entre os irmãos, acalmar Helena quando ela estava preocupada, e até mesmo me convencer a mudar de opinião quando eu estava sendo teimoso demais. Ele escolheu a medicina, e eu sabia que seria um médico excepcional, porque ele realmente se importava com o sofrimento dos outros. Durante esses anos de crescimento da família, eu me dediquei não apenas aos negócios, mas a ser o pai que eu gostaria de ter tido. Levava meus filhos para pescar nos finais de semana, ensinava Roberto sobre investimentos durante nossos passeios matinais, ajudava Maria Eduarda com seus projetos escolares e ouvia Carlos falar sobre seus sonhos de ajudar as pessoas. Eu acreditava que estava construindo algo maior do que um patrimônio financeiro. Estava construindo uma família unida, com valores sólidos. Helena e eu também crescemos juntos durante esses anos. Ela se tornou uma mulher ainda mais admirável, envolvendo-se em trabalhos sociais na comunidade, organizando eventos beneficentes, sempre preocupada em retribuir à sociedade parte do que tínhamos conquistado. Ela me ensinava sobre generosidade de uma forma que os negócios nunca poderiam ensinar. Quando eu chegava em casa cansado de um dia difícil, ela tinha sempre uma palavra de apoio, um sorriso que me lembrava por que eu trabalhava tanto. Nossas noites eram preenchidas com conversas sobre os filhos, sobre os planos para o futuro, sobre como poderíamos garantir que eles tivessem todas as oportunidades que nós não tivemos. Planejávamos viagens em família, discutíamos a educação dos meninos, sonhávamos com netos que um dia encheriam nossa casa de alegria novamente. Eu me sentia completo, realizado, como se tivesse encontrado o verdadeiro significado da vida. Os domingos eram sagrados em nossa casa. Após a missa, reuníamos toda a família para o almoço. Helena preparava pratos especiais, a mesa ficava repleta de comida e risadas. Eu observava meus filhos conversando, brincando, discutindo sobre assuntos diversos e sentia uma paz profunda no coração. Aqueles momentos eram meu maior tesouro, mais valioso do que qualquer propriedade ou conta bancária. Conforme os anos passavam, comecei a envolver mais os filhos nos negócios da família. Roberto mostrava um talento natural para identificar boas oportunidades de investimento. Maria Eduarda contribuía com ideias sobre como melhorar a apresentação das propriedades que vendíamos. E Carlos, mesmo focado na medicina, sempre oferecia perspectivas humanas valiosas sobre como nossos negócios poderiam impactar positivamente a comunidade. Eu acreditava que estava preparando uma transição natural, que um dia eles assumiriam os negócios e continuariam o legado que eu havia construído. Conversávamos sobre isso durante nossos jantares,
Fazíamos planos para o futuro, e eu sentia que havia cumprido meu papel como pai e como provedor. Eles teriam segurança financeira, educação de qualidade e valores sólidos para guiá-los pela vida. Mas a vida, como eu aprenderia mais tarde, tem uma forma peculiar de nos ensinar que nem sempre nossos planos se alinham com a realidade. Os filhos crescem, desenvolvem suas próprias perspectivas, seus próprios sonhos, e às vezes esses sonhos não incluem os caminhos que nós, como pais, imaginamos para eles. E foi exatamente isso que começou a acontecer quando eles se tornaram adultos independentes. As primeiras mudanças foram sutis. Roberto começou a questionar mais minhas decisões nos negócios, não com a curiosidade inocente de antes, mas com uma certa impaciência, como se eu estivesse atrasando seu progresso. Maria Eduarda passou a trabalhar mais tempo fora de casa, envolvida em projetos que a mantinham distante da família. E Carlos, mesmo sendo o mais próximo, começou a demonstrar uma certa pressa para que eu passasse o bastão e me aposentasse. No início, eu interpretei essas mudanças como sinais naturais de maturidade. Eles estavam se tornando adultos independentes, e isso era exatamente o que eu havia desejado para eles. Mas havia algo no ar, uma tensão sutil que eu não conseguia identificar completamente. Era como se eles estivessem esperando algo de mim, algo que eu não estava entendendo ou não estava disposto a dar. E então, lentamente comecei a perceber que talvez minha presença constante, minha participação ativa em suas vidas e nos negócios, não fosse mais vista como proteção e orientação, mas como interferência e controle. Essa percepção me machucou profundamente, porque tudo o que eu sempre quis foi o melhor para eles. Mas o que eu não sabia era que essa tensão crescente era apenas o início de uma transformação muito mais profunda que estava por vir. Foi aos 72 anos que comecei a perceber que algo estava mudando. Não era nada óbvio no início, apenas pequenos sinais que um homem da minha idade aprende a reconhecer. As visitas dos filhos começaram a ficar mais espaçadas, as ligações mais curtas. Os netos que antes corriam para me abraçar quando eu chegava, agora mal levantavam os olhos dos celulares. Eu tentava entender. O mundo havia mudado tanto desde a minha juventude. Esses aparelhos eletrônicos pareciam ter criado uma barreira invisível entre as gerações. Mas eu me adaptei. Aprendi a usar o WhatsApp, criei conta no Facebook, até tentei entender essas redes sociais que eles tanto falavam. Pensei que isso me aproximaria deles. Lembro-me de uma tarde de domingo, quando toda a família estava reunida para o almoço. Era aniversário da minha neta mais velha, a Beatriz, que estava fazendo 15 anos. Eu havia preparado tudo com tanto carinho. Contratei um buffet, decorei a casa, até mesmo comprei um presente especial para ela, um colar de pérolas que havia pertencido à minha esposa. Durante o almoço, tentei contar algumas histórias da família, como sempre fazia. Falei sobre como conhecia a avó deles, sobre os primeiros anos de casamento, sobre como construímos tudo do zero, mas percebi que ninguém estava realmente prestando atenção. Meu filho mais velho, o Roberto, checava constantemente o celular. A esposa dele suspirava toda vez que eu começava uma nova história. Os netos pareciam estar em outro mundo. Foi nesse momento que a Beatriz, minha neta querida, disse algo que me cortou como uma lâmina. Vô, o senhor sempre conta as mesmas histórias. A gente já conhece tudo isso. E todos riram. Não foi uma risada maldosa, mas foi uma risada que me fez sentir obsoleto. Como se eu fosse apenas um disco arranhado tocando sempre a mesma música. Naquela noite, sozinho em casa, fiquei pensando nas palavras dela. Será que eu realmente era apenas um velho chato repetindo as mesmas histórias? Será que tudo o que eu havia vivido, todas as lições que aprendi, todas as experiências que queria compartilhar, não tinham mais valor para eles? Comecei a notar outros sinais. Quando eu ligava para os filhos, eles sempre estavam ocupados. Pai, estou numa reunião. Pai, as crianças estão fazendo lição. Pai, estamos saindo agora. Sempre havia uma desculpa. E quando eles vinham me visitar, era como se estivessem cumprindo uma obrigação. Chegavam, ficavam 1 hora, 2 no máximo, e já estavam ansiosos para ir embora. Eu tentava ser compreensivo. Sabia que a vida deles era corrida, que tinham responsabilidades, que o mundo moderno exigia muito mais do que na minha época.
Mas no fundo do meu coração, sentia uma solidão crescendo como uma sombra que se alonga ao final do dia. Foi então que comecei a perceber que eles conversavam entre si sobre mim. Não de forma maldosa, mas como se eu fosse um problema a ser resolvido. Ouvi fragmentos de conversas. O pai está ficando muito sozinho. Ele precisa de mais atividades. Talvez seja hora de pensar em outras opções. Outras opções. Essa expressão ecoava na minha mente como um sino fúnebre. Tentei me manter ativo, relevante. Comecei a frequentar um grupo da terceira idade na igreja. Fiz aulas de informática. Até mesmo me inscrevi em um curso de culinária. Queria mostrar para eles que eu ainda era capaz, que ainda tinha muito a oferecer. Mas parecia que quanto mais eu tentava, mais eles se afastavam. O ponto de virada veio numa tarde de quinta-feira. Eu havia passado o dia todo preparando um jantar especial. Era aniversário de casamento do Roberto e da Sandra, 25 anos juntos. Eu queria celebrar, queria reunir a família, queria mostrar o quanto aquele momento era importante para mim. Liguei para todos com uma semana de antecedência. Confirmei e reconfirmei. Comprei os melhores ingredientes, preparei o prato favorito de cada um. A mesa estava posta como nos velhos tempos, com a louça boa, as taças de cristal, as velas acesas. 6 horas da tarde. Ninguém havia chegado. 7 horas. Apenas uma mensagem no WhatsApp do Roberto. Pai, surgiu um imprevisto no trabalho. Vamos ter que cancelar. 8 horas. Uma ligação da Carla. Pai, o Pedro está com febre. Não podemos sair de casa. 9 horas. Silêncio total. Sentei-me à mesa sozinho, olhando para toda aquela comida que havia preparado com tanto amor. As velas derretiam lentamente, criando pequenas poças de cera sobre a toalha bordada que minha esposa havia feito décadas atrás. E ali, naquele silêncio ensurdecedor, compreendi que algo havia se quebrado definitivamente. Não era apenas um jantar cancelado. Era o símbolo de algo muito maior. Eu estava me tornando um fardo para as pessoas que mais amava no mundo. E o pior de tudo era que eles nem percebiam o quanto isso me machucava. Para eles, eu era apenas o velho pai que precisava ser tolerado, visitado por obrigação, incluído por educação. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi que não seria mais um peso na vida deles. Se eles queriam distância, eu daria distância. Se eles queriam liberdade, eu daria liberdade. Mas o que eles não sabiam era que essa decisão revelaria algo sobre nossa família que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. O dia que mudou tudo para sempre foi uma segunda-feira comum de março. Eu estava no escritório, revisando alguns contratos, quando meu telefone tocou. Era Marcos, meu filho mais velho. Sua voz estava diferente, fria, calculista. Pai, preciso falar com você. Venha para casa agora. Algo no tom dele me gelou a espinha. Não era um pedido, era uma convocação. Quando cheguei em casa, encontrei todos eles reunidos na sala de estar. Marcos, Carla e até mesmo Sofia, que raramente participava de reuniões familiares. Eles estavam sentados como se fosse um tribunal, e eu era o réu. O silêncio era ensurdecedor. Marcos se levantou, segurou alguns papéis nas mãos e me olhou nos olhos com uma frieza que jamais havia visto antes. Pai, chegou a hora de você se aposentar de verdade. Não apenas da empresa, mas de tudo isso aqui. Ele gesticulou pela casa como se estivesse falando de um objeto qualquer. Você está ficando velho, esquecido, e suas decisões estão prejudicando os negócios. Nós decidimos que é melhor você ir morar em um lugar mais adequado para a sua idade. As palavras dele ecoaram na minha mente como tiros. Esquecido? Prejudicando os negócios? Eu que havia construído tudo aquilo com minhas próprias mãos? Olhei para Carla, esperando que ela dissesse alguma coisa que me defendesse. Mas ela apenas desviou o olhar. Sofia brincava com o celular como se nada daquilo fosse com ela. Marcos, do que você está falando? Esta é minha casa. Esta é nossa família. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele riu. Um riso amargo que cortou meu coração como uma lâmina. Sua casa? Pai, você transferiu tudo para nossos nomes há 5 anos, lembra? Para evitar impostos, você disse. Bem, agora nós somos os proprietários legais de tudo. E decidimos que você não pode mais ficar aqui. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Era verdade. Eu havia transferido a propriedade da casa e grande parte dos bens para eles.
confiando cegamente no amor familiar. Nunca imaginei que isso seria usado contra mim. Meus próprios filhos estavam me expulsando da casa que eu construí, usando minha própria generosidade como arma. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou seu pai. Minha voz tremeu e senti as lágrimas queimando meus olhos. Marcos se aproximou, colocou a mão no meu ombro com uma falsa gentileza que me enojou. Pai, já encontramos um lugar muito bom para você. Uma residência para idosos com toda a assistência que você precisa. Você vai ser muito bem cuidado lá. Ele falava como se estivesse fazendo um favor, como se eu fosse um animal de estimação que não servia mais. Olhei ao redor da sala, para as fotos na parede, para os móveis que eu havia escolhido com tanto carinho, para cada canto daquela casa que guardava décadas de memórias. Tudo parecia estar se despedindo de mim. Carla finalmente falou, sua voz fria como gelo. Pai, você tem até o final da semana para arrumar suas coisas. Já está tudo acertado. Naquele momento, senti como se minha alma tivesse sido arrancada do meu corpo. Não era apenas a casa que eu estava perdendo. Era minha dignidade, meu lugar no mundo, minha identidade como patriarca da família. Eles não estavam apenas me expulsando de casa, estavam me expulsando da vida deles. Subi para meu quarto como um fantasma, cada degrau pesando toneladas. Sentei na cama onde havia dormido por tantos anos ao lado de Helena, onde havia consolado meus filhos quando eram pequenos, onde havia sonhado com o futuro da nossa família. Agora, tudo isso era passado. Eu era um estranho na minha própria casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, tentando entender onde havia errado. Será que fui um pai ruim? Será que mimei demais meus filhos? Será que minha generosidade havia criado monstros? As perguntas martelavam na minha cabeça sem respostas. No dia seguinte, comecei a arrumar minhas coisas. Cada objeto que eu colocava na caixa era uma despedida. As fotos da família, os livros que eu amava, as lembranças de uma vida inteira. Marcos apareceu algumas vezes para verificar o progresso, sempre com aquele sorriso falso que me dava náusea. Pai, você vai ver que vai ser melhor assim. Você vai ter companhia da sua idade, atividades programadas, não vai ter que se preocupar com nada. Ele falava como se estivesse me convencendo a comprar um carro novo, não como se estivesse destruindo minha vida. No último dia, quando o carro da residência chegou para me buscar, eu estava na varanda, olhando pela última vez para o jardim que eu havia plantado com minhas próprias mãos. Marcos veio se despedir, me deu um abraço mecânico e disse, cuide-se, pai. A gente se vê em breve. Mentira. Nós dois sabíamos que aquela era uma despedida definitiva. Entrei no carro sem olhar para trás. Não conseguia. Se olhasse, talvez desmoronasse ali mesmo. Durante o trajeto para a residência, senti como se estivesse indo para o meu próprio funeral. Meus filhos haviam me enterrado vivo, e eu havia permitido que isso acontecesse. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles imaginava, era que eu ainda tinha alguns segredos guardados. Cartas na manga que nem mesmo eu havia lembrado até aquele momento de desespero. E às vezes, quando você perde tudo, é exatamente aí que descobre do que realmente é capaz. Mas o que meu filho não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu havia guardado um segredo por mais de 40 anos. Um segredo que poderia mudar completamente a forma como eles me viam, como viam nossa família, como viam tudo o que construímos juntos. E naquele momento de dor mais profunda, quando me senti completamente abandonado e rejeitado, esse segredo começou a pulsar dentro de mim como um coração que finalmente decidiu bater mais forte. Durante todos esses anos de casamento, de trabalho duro, de dedicação à família, eu havia escondido algo que nem mesmo minha esposa sabia. Algo que descobri por acaso, numa tarde qualquer, quando estava organizando os papéis antigos do meu pai após sua morte. Entre documentos amarelados e fotografias desbotadas, encontrei uma carta. Uma carta que mudaria para sempre a forma como eu entendia minha própria história, minha própria identidade. A carta era de um advogado de São Paulo, datada de 1952, dirigida ao meu pai. Nela, o advogado informava sobre uma herança que havia sido deixada para nossa família por um tio-avô que eu nem sabia que existia. Um homem chamado Antônio Mendes Silva, que havia emigrado para o Brasil no início do século XX e construído um pequeno império no ramo de café e terras.
Segundo a carta, ele havia morrido sem filhos diretos, deixando toda a sua fortuna para os descendentes de seu irmão mais novo, meu bisavô. Mas aqui estava o detalhe que me deixou sem ar. Meu pai nunca havia reivindicado essa herança. Por algum motivo que eu jamais conseguiria entender completamente, ele havia guardado aquela carta numa gaveta e nunca mais tocou no assunto. Talvez por orgulho, talvez por medo, talvez por não acreditar que fosse verdade. Meu pai sempre foi um homem simples, desconfiado de qualquer coisa que parecesse boa demais para ser verdade. Quando encontrei aquela carta, em 1985, fiquei dias sem conseguir dormir direito. Li e reli cada palavra, cada vírgula, tentando entender se aquilo era real ou apenas o sonho impossível de um homem desesperado. Mas havia detalhes demais, informações específicas demais para ser uma farsa. Havia endereços, números de processos, nomes de cartórios. Havia uma realidade concreta por trás daquelas palavras amareladas pelo tempo. Decidi investigar discretamente. Sem contar para ninguém, nem mesmo para minha esposa, comecei a fazer ligações, a visitar cartórios, a conversar com advogados. E o que descobri me deixou completamente atordoado. A herança era real. Não apenas real, mas havia crescido exponentially ao longo dos anos. As terras que meu tio-avô havia deixado estavam agora no centro de uma região que se tornara extremamente valorizada. Havia apartamentos construídos sobre parte dessas terras. Havia contratos de arrendamento que geravam renda mensal. Havia investimentos que meu tio-avô havia feito e que continuavam rendendo décadas após sua morte. Mas aqui estava o problema. Legalmente, a herança ainda estava em aberto. Ainda estava esperando por um herdeiro legítimo que viesse reivindicá-la. E eu era esse herdeiro. Eu tinha todos os documentos necessários para provar minha linhagem, minha conexão com aquele homem que havia morrido sozinho décadas antes de eu nascer. Eu tinha o direito legal a uma fortuna que poderia mudar completamente a vida da minha família. Então, por que eu nunca fiz nada a respeito? Por que guardei esse segredo como se fosse uma bomba prestes a explodir? A resposta é complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. Eu tinha medo. Medo de que aquele dinheiro mudasse quem éramos como família. Medo de que meus filhos crescessem pensando que o dinheiro era mais importante que o trabalho duro. Medo de que minha esposa começasse a me ver de forma diferente. Medo de que nossa vida simples, mas honesta, se transformasse em algo que eu não conseguiria reconhecer. Além disso, havia uma parte de mim que sentia que não merecia aquele dinheiro, que não havia feito nada para conquistá-lo, que seria como trapacear no jogo da vida. Eu havia construído minha identidade em torno da ideia de ser um homem trabalhador, que conquistava tudo com o suor do próprio rosto. Aceitar uma herança parecia contradizer tudo aquilo em que eu acreditava sobre mim mesmo. Então tomei uma decisão que agora, aos 75 anos, percebo que foi ao mesmo tempo sábia e tola. Guardei o segredo e continuei vivendo como se nada tivesse mudado. Continuei trabalhando, continuei lutando, continuei sendo o homem simples que sempre fui, mas sempre com aquela carta guardada num lugar seguro, sempre com aquele conhecimento pulsando silenciosamente dentro de mim. Durante todos esses anos, houve momentos em que quase contei, quando meu filho mais velho estava lutando para conseguir dinheiro para a faculdade, quando minha filha precisou de ajuda para comprar sua primeira casa, quando minha esposa ficou doente e precisamos de tratamentos caros. Em cada um desses momentos, senti o peso daquele segredo, a tentação de resolver todos os problemas com uma simples assinatura em alguns papéis, mas sempre recuava. Sempre encontrava uma forma de resolver as coisas do jeito tradicional, do jeito que eu conhecia, trabalhando mais, economizando mais, pedindo empréstimos quando necessário, mantendo nossa dignidade intacta, nossa identidade preservada. Ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Agora sentado naquela casa vazia, com as palavras cruéis do meu filho ainda ecoando nos meus ouvidos, comecei a questionar todas essas decisões. Comecei a me perguntar se minha tentativa de preservar nossa simplicidade não havia, na verdade, privado minha família de oportunidades que eles mereciam. Se meu orgulho não havia se tornado uma forma de egoísmo disfarçado. E foi nesse momento de reflexão profunda que uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que era ao mesmo tempo assustadora e libertadora.
E se eu finalmente fizesse algo a respeito daquela herança? E se eu transformasse aquele segredo de décadas numa oportunidade de mostrar para meus filhos quem eu realmente era? Não o homem fraco e dependente que eles pensavam que eu havia me tornado, mas alguém que havia feito escolhas difíceis por amor, alguém que havia sacrificado oportunidades pessoais pelo bem da família. A carta ainda estava lá, guardada no mesmo lugar onde eu a havia colocado 38 anos antes. Os documentos ainda eram válidos. A herança ainda estava esperando. E eu ainda era o herdeiro legítimo. Talvez fosse hora de finalmente reivindicar o que era meu por direito. Não por ganância, não por vingança, mas como uma forma de mostrar para meus filhos que eles haviam subestimado completamente o homem que me criou. Mas o que eles não sabiam era que eu estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Nos dias que se seguiram àquela descoberta, algo mudou dentro de mim. Não era raiva, não era sede de vingança. Era algo muito mais poderoso. Clareza. Pela primeira vez em meses, eu sabia exatamente o que precisava fazer. E mais importante ainda, eu sabia que tinha os recursos para fazer. Liguei para o advogado da família, Dr. Henrique, um homem que conhecia nossos negócios há décadas. Marquei uma reunião discreta, longe dos olhos curiosos. Quando me sentei em seu escritório, com aqueles móveis de madeira escura e o cheiro de couro dos livros jurídicos, senti que estava tomando o controle da minha própria história pela primeira vez em muito tempo. Doutor, comecei, minha voz firme e decidida. Preciso entender exatamente quais são meus direitos sobre a empresa. Quero saber tudo. Participação societária, direitos de voto, cláusulas de sucessão. Tudo. Ele me olhou com aquela expressão que conhecia bem. A mesma que fazia quando meu marido vinha discutir negócios sérios. Mas desta vez, era comigo. E eu não era mais a esposa que assinava papéis sem ler. Era a viúva que havia descoberto sua força. Durante 2 horas ele me explicou cada detalhe. Eu tinha 40% da empresa. Meu filho tinha 30%. Os outros 30% estavam divididos entre investidores menores. Mas havia uma cláusula que meu marido havia inserido anos atrás. Uma proteção que ele criou pensando em mim. Em caso de conflito familiar grave, eu teria direito de veto sobre decisões importantes da empresa. A senhora tem mais poder do que imagina, disse Dr. Henrique ajustando os óculos. Seu marido foi muito cuidadoso ao estruturar isso. Ele queria ter certeza de que a senhora nunca ficaria desamparada. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos e um plano se formando na minha mente. Não era sobre destruir meu filho ou tomar vingança. Era sobre mostrar a ele, e a mim mesma, que eu tinha valor, que eu merecia respeito, que eu não era apenas uma peça decorativa na vida da família. Nos dias seguintes comecei a me preparar. Estudei cada relatório financeiro da empresa dos últimos 5 anos. Descobri coisas que me surpreenderam. A empresa estava passando por dificuldades que meu filho havia escondido de todos. Havia contratos perdidos, clientes insatisfeitos, problemas que ele estava tentando resolver sozinho, orgulhoso demais para pedir ajuda. E foi aí que entendi. Ele não me expulsou de casa por maldade. Ele me expulsou porque estava desesperado, sobrecarregado, tentando carregar um peso que era grande demais para os ombros dele sozinho. Meu filho estava afogando, e em vez de pedir socorro, ele afastou a única pessoa que poderia ajudá-lo. Mas eu também descobri algo mais. A empresa tinha potencial. Havia oportunidades que ele não estava vendo, parcerias que poderiam ser exploradas, mercados que estavam sendo negligenciados. Meu marido sempre dizia que eu tinha um olho especial para negócios, uma intuição que ele respeitava. Talvez fosse hora de usar esse dom. Comecei a fazer ligações discretas. Conversei com antigos parceiros de negócios do meu marido, pessoas que me conheciam e respeitavam. Não falei sobre os problemas familiares, mantive tudo profissional, mas deixei claro que estava interessada em me envolver mais ativamente nos negócios da família. A reação foi surpreendente. Muitos deles confessaram que estavam preocupados com a direção que a empresa estava tomando desde que meu filho assumiu. Não por incompetência dele, mas por falta de experiência, por tentar fazer tudo sozinho. Eles sentiram falta da sabedoria e da estabilidade que meu marido trazia. Dona Helena, disse um dos parceiros mais antigos durante um almoço, sempre soubemos que a senhora era a força silenciosa por trás do sucesso do seu marido.
Se decidir se envolver mais, terá nosso apoio total. Enquanto isso, continuei morando no apartamento pequeno, mas agora com um propósito diferente. Não estava mais lá como uma refugiada da própria família. Estava lá como uma estrategista, planejando meu próximo movimento. Cada manhã, eu acordava com energia renovada, com a sensação de que estava construindo algo importante. Comecei também a cuidar melhor de mim mesma. Voltei a frequentar o salão, comprei roupas novas, retomei as aulas de pilates que havia abandonado. Não por vaidade, mas porque entendi que precisava me sentir forte por dentro e por fora para o que estava por vir. Uma tarde, enquanto organizava os documentos na mesa da sala, meu telefone tocou. Era Carla, minha nora. Sua voz estava diferente, menos hostil, mais hesitante. Helena, ela disse, e pela primeira vez em meses não soou como uma acusação. Podemos conversar? Tem algumas coisas que talvez você precise saber. Marcamos de nos encontrar em um café neutro, longe da casa, longe dos escritórios. Quando a vi chegando, notei que ela também estava diferente. Mais magra, com olheiras, como alguém que não estava dormindo bem. Eu sei que você deve me odiar. Ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café. E eu entenderia se odiasse. Mas preciso que saiba que as coisas não estão bem em casa. Ela me contou coisas que eu suspeitava, mas não tinha certeza. Meu filho estava trabalhando até altas horas. Chegava em casa estressado, irritado com tudo e todos. As crianças estavam perguntando por mim constantemente e ele explodia sempre que meu nome era mencionado. Ele não está bem, Helena. E eu acho que cometi um erro terrível. Eu o incentivei a tomar aquela decisão porque estava com ciúme, com medo de que você fosse mais importante para ele do que eu. Mas agora vejo que ele precisa de você. Nós todos precisamos. Ouvi tudo em silêncio, sem julgamento, sem raiva. Apenas absorvendo as informações, entendendo que meu plano estava no caminho certo. Não era sobre punição. Era sobre cura. Era sobre mostrar para todos nós que família não é sobre controle ou poder. É sobre apoio mútuo, sobre usar nossas forças individuais para fortalecer o conjunto. Carla, disse finalmente, colocando minha mão sobre a dela. Obrigada por me contar isso. Mas quero que saiba que não guardo rancor de você. Somos duas mulheres que amam o mesmo homem. Você como esposa, eu como mãe. Isso deveria nos unir, não nos separar. Ela começou a chorar ali mesmo no meio do café, e eu entendi que ela também estava carregando um peso que era grande demais. Todos nós estávamos. Voltei para casa naquela noite sabendo que era hora de agir. Meu plano estava pronto. Não era sobre confronto ou ultimatos. Era sobre mostrar meu valor através de ações. Sobre provar que eu não era um fardo, mas sim um recurso valioso que a família estava desperdiçando. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Henrique e disse: Doutor, está na hora. Quero exercer meus direitos na empresa. É hora de mostrar do que sou capaz. O jogo estava prestes a mudar, e desta vez, eu não seria apenas uma espectadora da minha própria vida. 3 meses depois daquele dia terrível em que fui expulso de casa, meu telefone tocou. Era Marcelo. Sua voz estava diferente, mais baixa, quase sussurrando. Pai, preciso falar com você. Pode vir aqui em casa? Meu coração disparou. Depois de tanto tempo em silêncio, depois de todas as lágrimas derramadas, ele estava me chamando de volta. Quando cheguei à casa que um dia foi minha, a mesma casa onde criei meus filhos, onde vivi os melhores anos da minha vida, Marcelo estava na varanda. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Parecia que havia chorado por dias. Ao me ver, ele se levantou devagar, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Pai, eu descobri algumas coisas. Sua voz tremeu. Sobre a Patrícia, sobre o que ela andou fazendo pelas nossas costas. Senti meu estômago se contrair. Finalmente, a verdade estava vindo à tona. Ela mentiu para mim, pai. Sobre tudo. Marcelo me contou que havia encontrado mensagens no celular da esposa. Conversas com amigas onde ela ria da minha situação, onde dizia que tinha conseguido me tirar do caminho para ter a casa só para ela. Mensagens onde ela planejava vender alguns dos meus pertences que ainda estavam lá, coisas que tinham valor sentimental para mim e para meus filhos. Ela disse para as amigas que você era um peso morto na nossa vida,
que estava na hora de você sumir de vez. As palavras de Marcelo cortaram meu coração como lâminas. Pai, ela manipulou tudo. Ela pegou aquelas conversas suas com a dona Carmen e distorceu cada palavra. Ela me mostrou só os pedaços que interessavam para ela. Eu respirei fundo. Parte de mim queria gritar. Queria dizer, eu te avisei. Queria despejar toda a mágoa que havia acumulado nesses meses. Mas olhei para meu filho, para aquele homem que eu havia criado, que estava ali diante de mim destruído pela própria descoberta, e senti apenas compaixão. Marcelo, eu disse colocando minha mão no ombro dele, eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Eu tentei te proteger, tentei te avisar sem destruir seu casamento, mas você precisava descobrir por si mesmo. Ele começou a chorar. Não era mais o homem adulto casado que havia me expulsado de casa. Era meu menino, meu filho, que estava perdido e confuso. Pai, eu estraguei tudo. Eu te machuquei. Eu acreditei nela em vez de acreditar em você. Como você pode me perdoar? Naquele momento eu entendi que toda a dor, toda a solidão, todos os meses de sofrimento tinham um propósito. Meu filho precisava aprender essa lição. Ele precisava descobrir por conta própria quem realmente se importava com ele e quem estava apenas usando ele para seus próprios interesses. Filho, eu disse, sentando ao lado dele no degrau da varanda. O amor de pai não tem condições. Eu te amo, independente dos seus erros, independente das suas escolhas. Você é meu sangue, minha continuação neste mundo. Nada que você faça vai mudar isso. Marcelo me abraçou como não fazia desde criança. Senti suas lágrimas molhando minha camisa. Senti o peso dos meses de separação se dissolvendo naquele abraço. Pai, eu vou me separar dela. Não posso mais viver com alguém que é capaz de fazer isso com a nossa família. Essa é uma decisão sua, filho. Eu não vou influenciar você nem para um lado nem para o outro. Mas saiba que, qualquer que seja a sua escolha, eu estarei aqui para te apoiar. E era verdade. Depois de tudo que havia passado, depois de toda a reflexão e crescimento pessoal, eu havia aprendido que amar alguém significa respeitar suas decisões, mesmo quando elas nos machucam. Naqueles dias seguintes, a verdade se espalhou pela família. Minha filha Carla, que havia ficado dividida durante todo esse tempo, veio me pedir desculpas. Pai, eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia colocar o dedo no que era. Patrícia sempre foi muito convincente. A ironia de tudo isso é que, no final, não fui eu quem expôs a verdade. Foi a própria Patrícia, com sua ganância e sua falta de caráter, que se entregou. As mentiras têm pernas curtas, como dizia minha mãe. E a verdade, por mais que demorem, sempre encontra uma forma de vir à tona. Marcelo realmente se separou da Patrícia. Foi um processo doloroso, mas necessário. E durante todo esse período, eu estive ao lado dele, não como alguém que dizia eu te avisei, mas como um pai que ama incondicionalmente. Porque é isso que os pais fazem. Amam, apoiam e perdoam, mesmo quando seus filhos cometem os piores erros. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, acordo todas as manhãs em minha nova casa. Uma casa que comprei com meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho e da minha determinação. É uma casa menor que a anterior, mas é minha. Cada canto dela foi escolhido por mim. Cada móvel carrega a energia de quem eu me tornei depois de passar por essa tempestade. Minha rotina mudou completamente. Acordo cedo, faço meu café, aprendi a fazer um café especial, desses que você saboreia devagar enquanto olha pela janela. Tenho tempo para mim agora. Tempo para ler, para pensar, para planejar. Tempo para ser quem eu realmente sou, sem precisar me moldar às expectativas de ninguém. O trabalho como consultor financeiro cresceu mais do que eu imaginava. Descobri que tenho um talento natural para ajudar pessoas a organizarem suas vidas financeiras, talvez porque eu mesmo passei por essa experiência de recomeçar do zero. Meus clientes me procuram não apenas pela competência técnica, mas pela empatia. Eles sentem que eu entendo o que é estar perdido, o que é ter que reconstruir tudo. Conheci pessoas incríveis nessa nova fase. Tem a dona Carmen, minha vizinha de 78 anos, que me ensina receitas da avó dela e me conta histórias de uma época em que as famílias se respeitavam de verdade. Tem o Marcos, um jovem de 25 anos que trabalha comigo
e que me vê como um mentor. Ele me disse uma vez: Seu Roberto, o senhor tem uma sabedoria diferente. Uma sabedoria que só quem passou por dificuldades tem. E tem a Sílvia. Conheci ela num curso de dança de salão que resolvi fazer. Sempre quis aprender, mas nunca tive coragem. Ela é viúva, tem 52 anos. E quando sorri, seus olhos brilham de uma forma que me lembra que ainda há beleza no mundo. Não é um romance desesperado. É uma companhia serena. Uma amizade que pode se tornar algo mais com o tempo. Ela me disse que admira minha força, minha capacidade de recomeçar. Você não é um homem quebrado, ela falou. Você é um homem que se reconstruiu. Sobre meus filhos. Bem, a vida seguiu seu curso. Carlos continua com sua arrogância, sua certeza de que está sempre certo. Soube por terceiros que ele e a esposa estão enfrentando dificuldades financeiras. Ironia do destino, não é? O homem que me chamou de fracassado agora luta para manter o padrão de vida que sempre ostentou. Não sinto prazer com isso, apenas uma tristeza silenciosa. Ele poderia ter aprendido comigo, poderia ter aceito minha ajuda quando ofereci. Ana me procurou algumas vezes. Ligações rápidas, mensagens curtas. Ela sente falta, eu percebo. Mas ainda não tem coragem de contrariar o marido. Ainda vive naquela prisão dourada onde a opinião dele vale mais que os próprios sentimentos. Eu respondo sempre com carinho. Deixo a porta aberta. Talvez um dia ela encontre força para escolher o que realmente importa. E Marina, minha pequena Marina. Ela me visita escondido às vezes. Vem aqui em casa, tomamos café, conversamos sobre a vida. Ela me conta sobre a faculdade, sobre os sonhos dela, sobre como se sente sufocada naquele ambiente familiar. Pai, ela me disse na última visita, eu quero ser como você quando crescer. Quero ter coragem de ser eu mesma, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Essas palavras me emocionaram mais do que qualquer pedido de desculpas poderia emocionar, porque ali eu entendi que não falhei como pai. Pelo menos para uma das minhas filhas, eu consegui ensinar o que realmente importa. Dignidade, autenticidade, coragem para recomeçar. Minha relação com o dinheiro também mudou. Não é mais sobre acumular para deixar para os filhos. É sobre viver bem, ajudar quem precisa, investir em experiências que me façam feliz. Viajei para lugares que sempre quis conhecer. Fiz um curso de culinária. Comprei uma bicicleta e redescobri o prazer de pedalar pelas manhãs de domingo. Aprendi que a solidão não é necessariamente ruim. Existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir abandonado. Quando você está sozinho por escolha, quando você constrói uma vida que faz sentido para você, a solidão se transforma em liberdade. Eu não preciso mais da aprovação de ninguém para me sentir valioso. Às vezes, quando estou aqui na varanda da minha casa, olhando o pôr do sol com uma xícara de café na mão, eu penso em tudo o que aconteceu. E sabe o que eu sinto? Gratidão. Gratidão por ter sido expulso daquela casa. Porque se não fosse por aquele momento doloroso, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou quando não estou tentando agradar ninguém. Não me expulsaram de casa. Me libertaram de uma prisão que eu mesmo havia construído. Uma prisão feita de expectativas, de sacrifícios não reconhecidos, de amor não correspondido. Hoje eu vivo numa casa menor, mas minha vida é infinitamente maior. E você que está me ouvindo agora, já parou para pensar quantas vezes você se anula para manter a paz? Quantas vezes você engole suas palavras, seus sonhos, sua dignidade, só para não causar problemas? Eu passei 30 anos da minha vida fazendo isso. 30 anos acreditando que amor significa aceitar qualquer coisa, perdoar qualquer coisa, se sacrificar por qualquer coisa. Mas amor verdadeiro não é isso. Amor verdadeiro é respeito mútuo, é reconhecimento, é gratidão, é escolher estar junto porque a vida fica melhor assim.